Como estão, meus amigos? Tudo bem? Antes de começar, gostaria de reforçar o nosso compromisso de sempre, de se inscrever no meu canal Biologia com o Prof. Gleidson, comentar e compartilhar os vídeos deste canal, dar aquela interagida tanto no campo de comentários aqui, como também lá no Instagram, @Prof. Gleidson. Beleza? Certinho? Vamos fazer esse compromisso, vamos ajudar a fortalecer esse projeto para dar continuidade nele, tá bem? E eu trago hoje uma curiosidade sobre a nossa aula. Sabiam que em meados da década de 80 em nosso país foi introduzida uma espécie de molusco, para ser mais preciso, um gastrópode, como alternativa mais barata, mais acessível para desenvolvimento de um prato da culinária francesa em nosso país. O prato é o escargot. A espécie introduzida aqui no Brasil é popularmente conhecido como caramujo gigante africano. Esse lance de caramujo, caracol, é um debate para a próxima aula, mas o nome popular é caramujo gigante africano, beleza? Porém, com a baixa apreciação deste prato, desenvolvido com o referido caramujo, os produtores da espécie abandonaram a produção porque ninguém queria mais consumir. E também liberaram aquela criação de caramujo gigante africano no ambiente, o que pode ter sido favorável para o surgimento de uma grande população em tempos atuais. E para entender melhor como a população de uma determinada espécie ocupa seu espaço na natureza, hoje abordaremos o tema Ecologia das Populações. O conceito ecológico de população expressa o sentido de conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo espaço físico num dado intervalo de tempo. Isso aí, galera. E estes indivíduos, para falar a verdade, podem manter relações mútuas ou também podem manter relações com outras espécies. E já quero aproveitar sobre esse lance de relações ecológicas, deixar por aqui algum card para você ter a noção completa sobre esta temática. Relações ecológicas, hein? Nas relações mútuas, destaca o ato reprodutivo, que é a força essencial na manutenção da espécie. E neste contexto, uma população pode ter o número de indivíduos alterado, modificando o tamanho da população. Isso pode gerar uma relação direta com o tamanho do espaço ocupado, o que configura a sua densidade populacional. Então vamos lá. A densidade populacional é expressa pelo número de indivíduos da população numa razão matemática que você vai lá e divide pelo espaço que ocupa, seja em centímetros, metro, quilômetro, e em caso, importante falar isso, de ambiente aquático, o espaço é representado pelo seu volume. Se liga aí, tá? Podemos analisar o crescimento de uma dada população de algumas formas. Vamos começar pela taxa de crescimento bruta. Essa taxa de crescimento baseia-se na análise das variações de número total de indivíduos em um determinado tempo. Por exemplo, pensa comigo aqui. Uma determinada espécie de protozoário. Ela foi inicialmente analisada e nessa análise ela se mostrou dotada de 200 indivíduos, vai 200 mesmo, 200 indivíduos. E após 2 dias, nova observação foi feita e notou que a população era de 400 indivíduos. Para determinarmos a taxa de crescimento bruta, subtrairemos o número de indivíduos no tempo final analisado pelo número de indivíduos do tempo inicial analisado e dividiremos pelo intervalo de tempo da análise. Assim, teremos 400 indivíduos menos 200 indivíduos dividido por 2 dias. Desta forma, a taxa de crescimento bruto será de 100 indivíduos por dia. Esta análise também ela pode ser aplicada de forma a compreender a relação de crescimento entre duas populações. Você vai comparar uma população A com a população B, por exemplo. Assim, você deverá calcular a taxa de crescimento bruta de cada uma das espécies separadamente para obter o índice. E aí depois realizar a comparação, ok? Fica a dica. Fácil, não é? Outra taxa de crescimento que podemos aplicar em análises é a taxa de crescimento relativo. Esta taxa serve para analisarmos o ritmo de crescimento entre espécies. Por exemplo, vou criar um exemplo aqui para vocês, vou deixar uma tabelinha aqui do lado e à medida que eu vou verbalizando ela vai se construindo, ok? Eu vou ter um quadro que me informa o tempo em horas
e a população é XY de leveduras. Então estou trabalhando com duas espécies. No início da análise, a população X possui 2.000 células de levedura e a população Y, 4.000. Um dia depois, retornamos a analisar e verificamos que a população X apresentou 4.000 células e a população Y 5.000 células, por exemplo. Para calcular, então, a taxa de crescimento relativo, eu irei subtrair separadamente cada população. O número de indivíduos do final da análise pelo número de indivíduos do início da análise e dividirei isso pelo número de indivíduos inicial, ok? Assim nós teremos, observa aqui do lado agora, deixa eu ver se eu mentalizei direito aqui. Se eu errar, me perdoe, eu vou escrever direito, tá? População X, 4.000 menos 2.000 dividido por 2.000. A taxa de crescimento, então, ela será relativa a 1. E a população Y, 5.000 menos 4.000 dividido por 4.000. A taxa de crescimento relativo será de 0,25, correto? Se não tiver errado, está escrito aqui direitinho, tá? E com base nestes valores, nós poderemos interpretar que no espaço de um dia, a população X aumentou, ela cresceu mais rápido do que a população Y. Ou, em uma análise de percentual, a população X cresceu 4 vezes mais, porque é 100%, né? 1 igual a 100%, do que a população Y, que cresceu 25%. Ficou com dúvida desse lance 4 vezes mais do que uma população e outra? Pega 100, divide por 4, vai dar 25. Ok? Macetinho matemático na aula de biologia. Beleza? Espero ter acertado. Se eu tiver errado algum cálculo, eu coloquei aqui do lado certinho, tá? Podemos considerar como características dinâmicas dentro de uma população o tamanho e a densidade que representa. E para isso devemos levar em conta alguns itens. Primeiro item, natalidade. Nascimento. É o nascimento de novos indivíduos em um determinado espaço de tempo. Sempre essa relação nascimento-tempo. Mortalidade também. Morte de indivíduos em um determinado espaço de tempo. Então, se nasceu, vai morrer. Agora nós temos dois fatores interessantes, como imigração, indivíduos que entram em uma determinada população em um dado espaço de tempo, e emigração, que são indivíduos que saem de uma determinada população em um dado espaço de tempo. Agora é interessante você entender que a taxa de natalidade e imigração estão diretamente ligadas com a adesão, a adição de novos indivíduos à população. Ok? Então a população vai crescer quando falar de natalidade e imigração. E agora, mortalidade e emigração, inversamente, elas estão ligadas com a retirada, a saída de indivíduos da população, redução. E a partir destes conceitos podemos calcular o famoso índice de crescimento, que permite analisar de forma mais clara esta situação. E para isso devemos somar a taxa de natalidade e imigração e dividir pela taxa de mortalidade e emigração. E a partir do resultado, nós podemos interpretar da seguinte forma. Vamos começar então. Somei lá natalidade, imigração, dividi por mortalidade e emigração, e o meu resultado foi menor que 1. A população, então, está se reduzindo. Se o meu resultado for igual a 1, a minha população está em equilíbrio. E se o índice de crescimento for maior do que 1, a minha população está crescendo. Agora, existem outros autores que nos permitem analisar sem o índice do valor 1. Por exemplo, se a soma da minha taxa de natalidade e imigração for maior do que a minha taxa de mortalidade e emigração, então eu tenho uma população que está crescendo. Agora, se for menor, a minha população está reduzindo. E se for igual, estar em equilíbrio. Compreenderam? Vou citar agora Darwin. Ele idealizou que uma espécie poderia crescer de maneira favorável caso o ambiente fornecesse condições também favoráveis. Porém, é importante destacar que cada espécie possui sua capacidade de crescimento diferente da outra espécie. E a essa capacidade da população de crescer em condições, assim, digamos, favoráveis, denominamos como potencial biótico. E podemos representar esse potencial biótico de maneira gráfica. O gráfico geralmente vai apresentar uma curva com um aspecto de J. E essa curva ela é chamada de crescimento exponencial. Agora é importante também ressaltar que na natureza, essas condições elas não são infinitas ou eternas. Afinal, tudo tem limite.
E este limite é denominado como resistência ambiental. Podemos exemplificar como fatores de resistência ambiental, e é muito importante lembrar disso, a disponibilidade de alimentos, por exemplo, de água, espaço, as condições ambientais e climáticas, as relações ecológicas que eu já citei anteriormente, sejam elas intra ou interespecífica, desde que sejam negativas. Sobre a curva de crescimento, podemos idealizar um gráfico, e esse gráfico ele é mais real. Observa aqui do lado, vou deixar aqui direitinho, vou descrevê-los para você cada pontinho, tá? Repare que nós temos duas curvas, a curva A, curva B. A curva A, ela representa o que nós chamamos de potencial biótico, aquela curva, de crescimento ideal da população. E a curva B representa o crescimento populacional padrão, um crescimento mais real. Já esse tracejado aqui no item C, ele representa o limite do ambiente, é a capacidade de suporte do ambiente para essa espécie. Quanto que ele vai aguentar essa espécie? E o item D, essas ondinhas, representam as oscilações desta população no limite imposto pelo ambiente, que é esse tracejado. Agora, eu queria destacar aqui, repare que entre uma curva e outra eu tenho um espaço. Esse espaço entre A e B, essa área, ela representa a resistência ambiental. E eu queria dar uma dica para vocês importante, de quanto mais próximo a curva A estiver da curva B, menos pressão o ambiente vai exercer. Agora, quanto mais afastada uma curva estiver, mais resistência o ambiente está oferecendo para essa população. Beleza? Pegaram essa dica aí direitinho? Agora vamos focar aqui na letra D. Essa curvinha aí, essa oscilação da letra D, é o que nós chamamos de curva sigmoide. E ela representa o que de fato acontece na natureza. Afinal, como eu mencionei, na natureza nada é eterno e as relações são dinâmicas. Então tem relação dinâmica entre o ambiente e os seres vivos. E a variação, quando ela transcende a capacidade de suporte, vamos dizer assim, ela pode representar um breve momento favorável à população. Então, quando subiu acima do tracejado da letra C, pode ser que, por exemplo, o ambiente esteja fornecendo ligeiramente uma quantidade maior de alimento. Agora, quando acontece uma possível queda, uma oscilação descendente, pode ser que esteja acontecendo ali um excesso de predação. E isso faz com que aquela população ela perca indivíduos. E isso faz com que ela tenha uma redução. Ainda assim, eventos climáticos podem representar também a influência no meio. E isso também limita a população. Pode ser que alguns eventos climáticos venham a favorecer, outros desfavorecer. Então, quando desfavorece, a curva tende a variar em sentido descendente, oscilando, mas sempre oscilando nesse caso, próximo ali daquele tracejadinho da letra C, próximo à capacidade de suporte do ambiente. Não se esqueça disso. Uma última questão que gostaria de levantar nesse estudo ecológico diz respeito aos dados de sobrevivência de uma população. Imagina uma espécie de pássaro qualquer, popular, que você conheça aí, que você tenha mais convívio. Vamos imaginar que essa espécie de pássaro venha participar de um ato reprodutivo e que ela disponibilize nesse processo reprodutivo 4 ovos para chocar. Vamos supor também que esses 4 ovos venham a ter satisfatoriamente a sua eclosão e nascem 4 filhotes também. Vocês já devem ter percebido, e nós sabemos, que na natureza nem sempre todos os indivíduos de uma dada espécie, de uma dada ninhada, sobrevivem. E para ilustrar esta análise, aplicamos as informações na famosa curva de sobrevivência de uma população. E para entender melhor, eu queria convidá-los a observar esse gráfico aqui do lado. Ele apresenta 3 curvas, 1, 2 e 3. E reparem que essas curvas elas estão dispostas de maneiras diferentes. Observe que eu também aproveitei uma imagem que ela traz alguns exemplos de espécies. Ok? Então isso vai facilitar bastante você compreender essa questão aí sobre as curvas. Observe que na curva 1, nós podemos denominá-la também de curva de sobrevivência ideal. Por quê? Os indivíduos desta espécie têm o mesmo tempo de vida e eles morrem quando estão mais velhos. E nós temos aqui na imagem desse gráfico uma espécie que pode ilustrar bem essa curva, o ser humano. Agora observe que a curva 2 ela é retilínea, né? Ela desce, ou você olhando de baixo para cima ela sobe, mas vamos olhar de cima para baixo. Nós podemos denominá-la como curva de mortalidade constante, onde todos os indivíduos que estão nesta curva aqui não têm um momento específico de mortalidade. Esta curva ela é constante. Isso significa, então,
que a taxa de mortalidade entre os indivíduos jovens, adultos e até mesmo os mais velhos é proporcionalmente a mesma. Agora, já a última curva, a curva 3, nós podemos denominá-la como curva de mortalidade elevada de jovens. Por quê? Observa o jeito que ela se posiciona. Ela exibe um percentual elevado de indivíduos jovens de uma dada população que morrem, sobrevivendo poucos exemplares no decorrer da vida dessa espécie. E esses poucos exemplares são os que chegam à fase mais avançada da vida, ok? Bom, meus amigos, espero que a aula de hoje tenha sido esclarecedora para vocês. Muitos alunos me relatam dificuldades em interpretar os gráficos, por isso busquei ser o mais claro possível, o mais compacto possível, o mais breve possível, para que vocês possam digerir essas informações. E claro, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, comentar e me seguir no Instagram, @profgleidson. E eu queria dar mais um recado que eu estou vendo muito vocês fazendo isso. Quando estiver estudando, registre esse momento e me marque nos seus stories, @profgleidson, e eu faço questão de repostar. Ok? Combinado? Conto com o apoio de vocês na continuidade desse projeto. Então um forte abraço, sucesso nos estudos, e até a próxima aula.